Acho que o povo está sentindo frio ainda, hein? Boa noite a todos. Aí, agora parece que está todo mundo encarnado aqui, né? Que bom. É uma alegria estar aqui com vocês. Trazemos aqui um abraço muito carinhoso, afetuoso dos companheiros da Casa Deus, Jesus e Caridade. Casa essa do qual nós participamos na cidade de Recreio. Hoje o nosso movimento está mais ligado àquela casa. Então a gente traz, né, um abraço de todos os companheiros lá a vocês. E é uma alegria para mim estar nessa casa. É sempre muito bom estar retornando, podendo aprender, poder estar dialogando aqui sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Espiritismo. E dentro desse mês, onde foi a proposta aí da valorização da vida, onde vários companheiros já vieram fazendo aí seus trabalhos, né, mostrando para nós essa necessidade de estarmos envolvidos com o bem, com a espiritualidade, com Deus. Nós íamos fechando, né, esse trabalho no mês. Nós vamos falar sobre o exercício da fé. Sabe que nós temos refletido a respeito de fé? Pensar sobre a questão de fé. Porque a fé, ela é uma potencialidade divina que está em cada um de nós. É um sentido inato, está em germe, mas que depende de cada um, da ação, da vontade de cada um, para que ela possa desabrochar. Mas o que é realmente a fé? A fé é sentir-se espírito, é ser espírito, é viver como espírito. É a manifestação divina na criatura. É viver como espírito numa experiência material. E não o contrário. Estamos, muitos de nós, vivendo dessa forma. Como se fôssemos matéria vivendo uma experiência espiritual. Mas é ao contrário. Somos espíritos hoje numa oportunidade para o aprendizado, para o crescimento. Estamos vestindo essa roupa, esse corpo, para que tenhamos aí as oportunidades onde Deus assim nos inseriu para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Allan Kardec, no início do Livro dos Médiuns, ele fala que a fé é a compreensão da existência da alma. É sentir imortal. É perceber que nós somos imortais. E aí a gente vê o quanto ainda a gente está distante dessa concepção de vida, dessa forma de agir na vida. Será que nós nos sentimos espíritos na caminhada, na jornada? A fé, ela tem, através dos tempos, amadurecido em nós. Nós vamos nos ver lá no passado, aonde as forças da natureza nos chamavam a atenção. Quando o raio riscava no céu, a tempestade, o vento, isso era algo superior que nos chamava a atenção. É o nosso despertar de uma fé. Despertar para algo superior que nós assim o temíamos e buscarmos ali também o amparo, o apoio, para que as nossas necessidades materiais pudessem ser atendidas. E aí buscarmos o quê? Os sacrifícios. Não era assim? O sacrifício de animais, o sacrifício da própria plantação, parte da plantação que era doado a esse poder que nós viemos depois chamá-lo de Deus, e tentando, através desses atos exteriores, ter a satisfação diante das nossas necessidades. Sacrificamos pessoas. E nesse caminhar, nós vamos ver até citações na Bíblia, onde Abraão ouve uma voz de Deus que levasse o seu filho Isaque, o primogênito, a ser sacrificado no altar. Abraão, o que é que ele faz? Isso está na Bíblia, né? Alguns vão relembrar. Abraão leva Isaque, né, com os companheiros,
E antes de subir ao monte, ele diz aos companheiros que ficasse, e ele subiria com Isaac a sós, levando a madeira e a brasa. Brasa para quê, gente? Porque naquela época não tinha isqueiro, não tinha fósforo. A brasa era para acender o monte de lenha, aonde estaria ali Abraão levando o filho para o altar e ser sacrificado no fogo. E eles começam a subir o monte, e Isaac fica meio assim, né, já desconfiado. Ele falou: ô pai, aonde está o cordeiro? Porque que ele sacrificava era o cordeiro. Então já bateu um certo receio no Isaac, né? Está subindo, não tem cordeiro, só eu e meu pai. Aí o Abraão fala com ele: não, meu filho, pode deixar que o cordeiro vai ser providenciado. E aí, chegando lá no monte, Abraão amarra o filho, prepara o altar, deita ele sobre o altar. E no momento que Abraão acenderia o fogo, sacrificando o próprio filho, um anjo fala com Abraão que não haveria mais necessidade. Porque ali estava satisfeito, né, aquele momento onde eles confiavam na dedicação de Abraão. Graças a Deus, né? Já imaginou? Abraão pôr fogo no próprio filho? Então, assim é contada a história bíblica, né? Que a gente precisa aprofundar para entender realmente, tirar o espírito da letra dessa passagem. Mas a gente traz só a coisa contextualizada, né? Daquela época, aonde é levado o filho ao sacrifício. Já era uma prática, aonde a ideia politeísta, da ideia de vários deuses, o homem buscava atender às suas necessidades, fazendo esses sacrifícios, o envolvimento com essa fé que vem surgindo. E aí, quando o homem traz a ideia de fé, compreende a fé no campo religioso, ele não desatrela do materialismo, das necessidades materiais. Aonde essa fé ela é fomentada de fora para dentro. Aonde ainda necessitava dos sacrifícios. E vem Jesus, que também não foi compreendido, e muitas das vezes não é compreendido até os dias de hoje, porque Jesus, naquela época, era considerado um líder de uma religião, era um guerreiro àquela época. A ideia que se tinha era a busca dessa liberdade do povo ao jugo dos romanos. Entendiam que Jesus viria fazer isso, mas Jesus veio trazer a paz, veio trazer o amor entre as criaturas. E aí nós temos uma passagem de Jesus, aonde que ele faz? Ele afasta os vendilhões dos templos. O que eles estavam fazendo ali? Estavam ali com pombas, bichos, para serem sacrificados. Jesus, então, vem mostrar que esse sacrifício que nós precisávamos fazer não era o sacrifício externo, mas o sacrifício dentro do nosso templo íntimo. Isso Jesus vem nos mostrar. Que esse Pai de amor e de bondade precisava ser criado um altar para esse Pai de amor e de bondade em nós, na nossa intimidade. Nós ainda não entendíamos a respeito disso. E aí o Espiritismo vem nos trazer, nos atuais momentos, essa fé, a fé raciocinada, não a fé cega, que foi nos dada há muito tempo pelas religiões. Aonde muitas das vezes somos levados ao fanatismo, aquilo que era miraculoso, apoiado em dogmas. O Espiritismo vem nos trazer a fé raciocinada, mostrando que nós, como seres filhos de Deus, temos essa potencialidade interna, aonde através dos nossos pensamentos, ao manipular os fluidos que nos envolvem, energias que nos envolvem, podermos, através do magnetismo, poder modificar certas situações a nos favorecer na saúde, no bem-estar, mostrando para nós que essa fé de amar a Deus é amá-lo, mas sabendo por que nós estamos amando o Pai. Sabendo
do que está à nossa volta, dos caminhos que Ele nos traça, daquilo que precisamos realizar nessa caminhada. Então o Espiritismo vem trazer essa fé raciocinada, sentida, trazendo Deus realmente de uma forma de dentro para fora. Todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, estamos fadados à felicidade. Mas é preciso que a gente venha desenvolver essa certeza da manifestação divina em nossas vidas. Temos nos aproximado desse Pai de amor, de bondade? O que tem sido a nossa convivência com Deus? O que tem sido a nossa percepção de Deus em nós? Temos pensado nisso? Temos despertado para isso? Porque o mundo nos encanta. O envolvimento com o mundo, as necessidades que cada um tem no seu dia a dia, das suas obrigações, seja do trabalho, né, da profissão, da família. Isso, muitas das vezes, faz um taponamento, né, tampa as nossas vistas e esquecemos, muitas das vezes, dessa necessidade de percebermos a presença divina conosco. E é por isso que ainda essa fé que nós falamos lá do início, de nos sentirmos espíritos nessa caminhada, ainda mesmo para nós que já temos o Espiritismo nos falando sobre isso, ainda tem sido difícil. Quantos de nós ainda nos perturbamos, porque às vezes, ou entramos em desequilíbrio, quantas vezes morre um cachorrinho, some um gato, perdemos um familiar, ou não recebemos aquela promoção. Quantos de nós ainda desesperamos nas questões que a vida nos coloca para o aprendizado? Por falta de fé. Por falta dessa conexão com o alto. E isto vem sendo, porque todos nós chegaremos um dia a exercitar e viver isso. Nesse plano macro, nessa dinâmica do macro, na nossa caminhada, na nossa jornada planetária. Mas depende de cada um de nós, como nós falamos lá no início. A vontade, a ação dessa vontade de despertar isso. Porque é ela que vai, é essa fé, é que vai desenvolver as outras potencialidades que existem em nós. Porque nós somos filhos de Deus. Temos todos nós essa potencialidade em cada um. Temos todos os recursos necessários para uma vida equilibrada, para uma vida de paz. Mas temos buscado isso? E aí, essa vivência da fé, que vai nos trazer essa conexão com o divino, ela, muitas das vezes, nós não conseguimos vivenciá-la, porque existe uma situação na nossa vida que chama gratidão. Gratidão. Porque nós não pensamos nela no momento, nos dias a dia. Pensamos na gratidão assim: eu consegui uma casa, eu consegui uma promoção, graças a Deus, eu consegui. Passei no vestibular. Mas para que essa fé, exercício de fé, possa ser efetivado na nossa caminhada, precisamos sentir esse Pai a cada dia. No momento que acordamos, sejamos sinceros, no momento que acordamos, que respiramos, nós somos gratos por isso? Será que somos? Porque no momento que eu consigo respirar, que é um ato simples, muitos irmãos nossos estão lá no hospital, num leito de CTI, entubado, para ter a respiração artificial. Se eu consigo andar, se eu consigo usar os meus braços, se eu consigo falar, se eu consigo enxergar, será que eu sou grato? Porque muitas das vezes a gente só pensa nisso na hora que a gente perde. Mas e no meu dia a dia? Isso é conectar com o divino. Isso é manifestar Deus
em nossas vidas. Chico Xavier fazia isso constantemente. Essa gratidão pela vida, pela oportunidade. Estamos hoje nesse momento muito oportuno para cada um de nós reencarnado. Há uma imensidão de irmãos que estão no plano espiritual aguardando para estarem aqui, reencarnados, tendo a oportunidade de aprender. Nós estamos tendo isso aqui agora. Será que nós estamos nos entendendo diante disso? Dessa manifestação divina que somos nós? Tem um livro que chama Entre Irmãos de Outras Terras, que é um livro do Chico e do Valdo Vieira, de edição da FEB. Tem uma citação lá que diz o seguinte: a fé é o galardão que Deus concede a todos aqueles que credenciam na obra do bem. A fé é o galardão que Deus concede a todos aqueles que credenciam na obra do bem. Então tem mais uma coisa, falamos da gratidão a Deus, falamos também do bem, da realização do bem. Temos realizado o bem? Temos feito o bem? E dentro desse egoísmo, muitas das vezes que nós nos fechamos, no orgulho que nós nos fechamos, não compreendemos que o bem que nós realizamos é o bem que vai valer para nós mesmos. A própria física, a própria química, ela nos traz isso para nós. Por quê? Porque toda vez que nós realizamos o bem, fazemos o bem por prazer, é eliminado no nosso cérebro um neurotransmissor que se chama ocitocina. E é esse hormônio que nos liga ao divino, pelo ato de realizar o bem. E nós, hoje, muitas das vezes, nós estamos correndo da substância química para atender às nossas dificuldades físicas. Porque um dos males do século hoje, colocado para nós, é a depressão. Que é a falta de quê? Desses neurotransmissores. Porque no nosso cérebro, gente, são milhares de neurônios, a gente sabe disso, né? Em cada neurônio, os neurônios eles ficam bem próximos um do outro, mas eles não se encostam. Porque nessa conexão, existem ali esses neurotransmissores. A ocitocina, noradrenalina. E que nós vamos perdendo. E com a realização do bem, de um ato natural, o corpo próprio produz. Então, quando eu me fecho, fico lá, na minha casa, de janela fechada, sem atender o próximo, sem procurar ser útil, porque todo trabalho no bem é de utilidade. O Evangelho fala isso para nós. Essa caridade, o tanto que o Espiritismo nos diz, nos convoca, que não é fora do Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Olha o que o Espiritismo, olha a conexão. Nos chamamos a caridade por quê? Porque a caridade vai desenvolver em nós o melhor estado de vida. Vai fazer com que as nossas células, as nossas moléculas, os nossos hormônios trabalhem ao nosso favor. E nós não percebemos. O nosso egoísmo é tão grande que nós queremos para nós, é só o eu, é só eu ter, e aí eu deixo de receber essas benesses que a própria vida nos traz, através do nosso próprio corpo. E o que hoje, deixa eu acompanhar aqui o horário,
claro, porque eu acho que o relógio ali não está muito... Vou deixar aqui em cima. Então, o que hoje tem nos distanciado desta fé é a nossa indiferença aos valores do Espírito. Isso tem esfriado essa fé em nós, porque a nossa corrida, a nossa aproximação dos desejos, dos prazeres da matéria, tem esfriado essa fé em nós. Porque essa fé está em direção a esses valores do Espírito. E ao contrário, a essa busca na questão da matéria. Que muitas das vezes nós temos o quê? Nos frustrado, nos criado pessoas ansiosas, angustiadas, nos levando muitas das vezes ao suicídio. Porque nós não sabemos lidar com essas angústias, com essas situações, essas coisas que acontecem e que nós não aceitamos. Esse distanciamento, né, dessa fé está ligado, então, a esses prazeres do mundo que nos encantam. E a diversidade que hoje nos é apresentada para o consumismo, ela é imensa. Nós homens aqui, eu não sei, né? Não precisa nem ter aí. Às vezes alguns têm vergonha, né? Dependendo da situação colocada, de descobrir a idade. Mas quem lembra aqui do bamba, da conga, quichute, era isso que a gente tinha. Não era? O bamba, na frente tinha uma borracha branca nele, era o que a gente podia ter. Não precisamos ficar com receio de revelar, não. É a nossa melhor idade. Era o conga e o quichute, era o que a gente tinha. E mão para o céu. Hoje é uma imensidão de opções. Isso nós falamos na questão de um calçado. Aí hoje nós temos uma casa, nós queremos uma varanda, nós queremos uma garagem, nós queremos uma piscina, nós queremos um carro, e o carro já não é automático, ele é mecânico, eu quero um carro automático. E isso tem nos trago toda essa ânsia, essa angústia, essas dores, porque muitas das vezes eu não tenho a condição para realizar aquela situação. E aquilo me frustra, aquilo me deixa angustiado. E muitas das vezes as pessoas estão procurando o suicídio como porta. Olha a gratidão que faltou de poder respirar, de poder andar, porque tem muitas pessoas que não têm braços e pernas. E a gente vê alguns exemplos assim, fantásticos. Não sei se vocês já viram um jovem que ele não tem os braços e a perna, e anda eu já vi umas vezes aí, ele na prancha de surf, surfando, sem os dois braços, sem as pernas. Vocês já viram sobre isso aí? Alguns já estão ali balançando a cabeça e confirmando. Olha que fantástico! E a gente tem os dois braços e as pernas, e nós estamos caçando jeito de exterminar a própria vida. Olha que coisa! Porque nós nos fechamos no nosso egoísmo. O suicida, gente, é um egoísta. Forte isso, não é? Mas infelizmente é. Porque ele pensa em vencer aquela dificuldade. Na verdade, ele não quer acabar com a vida dele. Ele quer acabar com aquela dificuldade. Porque ele não consegue lidar com essa frustração, com essa dor. E a dor, gente, ela é natural na nossa vida. O sofrimento, não. O sofrimento é o que nós fazemos da dor na nossa vida. E nós não queremos sentir dor. Outro dia o Falcone falou sobre isso lá embaixo no Amor ao Próximo. Nós não queremos. Corremos rápido às medicações, ansiolíticos. Há uma passagem interessante do Chico, quando ele tinha 5 anos. Maria João de Deus, não é a cidade, a mãe dele, né? Maria João de Deus, quando estava para desencarnar, ela começou a preparar o Chico, preparar os filhos. Falou que estaria entregando cada um deles para as amigas dela. E assim foi feito. Chegou o dia e ela falando com o Chico, falou com ele: olha, Chico, se falaram que eu morri, você não acredita. Mesmo que passe um caixão, que me levem aqui, eu não morri, eu vou voltar. Muito bem. Chico, então,
aos 4 anos, ele é dado para uma amiga que tomou conta do Chico por um bom tempo. E o Chico fala que ela era uma pessoa muito boa, mas quando ela ficava nervosa, aí tinha dificuldade. Principalmente com ele, ela sempre ficava nervosa. E aí, o que acontecia? Ela dava uma coça de marmelo no Chico. Certo dia, o Chico, né, que saiu essa senhora, com um sobrinho que era considerado como um filho, um esposo, o Chico ria lá para o fundo da bananeira, e um dia ele percebe, vem a mãe dele, ele abraça a mãe dele, a Maria João de Deus, abraça ela, e ele fica feliz naquele momento. Ela voltou, achando que ela voltaria, ela fala com ele, não, por enquanto não. Aí ele vira para ela e fala assim, mãe, mas só não está sabendo que eu estou apanhando? Ela fala, eu sei, mas você tem paciência. E as costas que você está tomando é necessário. É para o seu bem. Que mãe desnaturada! Podemos falar isso? Que mãe desnaturada, esse espírito da mãe do Chico. Mas era a compreensão da necessidade, do compromisso daquele ser que vinha trazer essa mensagem do espiritismo nas terras brasileiras. Será que ele não sentia dor? Mas para um bem maior. Aonde o Chico pudesse aprender, não com a revolta, não desviar do caminho o qual foi traçado para a sua caminhada. Então, que a gente possa, né, viver realmente essa fé. E há uma frase que fala assim, a fé sem obra é morta. Não é assim? Está lá no Evangelho. A fé não vai cair do céu na nossa caminhada. Precisamos nos mover, precisamos ter essa ação da vontade. Porque é ela, né, que desperta os instintos nobres em cada um de nós. Essa fé, essa conexão com o alto, esse sentir espírito numa caminhada, numa jornada de oportunidade no campo material. Precisamos nos entender assim, para que as situações possam ficar mais fáceis para a gente lidar com as questões da vida. Onde quando a gente perdeu um familiar, né, através do processo de desencarne, ou às vezes eu não consegui uma certa promoção no meu trabalho, eu não ficar revoltado, angustiado. Porque há um entendimento, essa fé racional, ela traz esse entendimento do que o que hoje o momento, a vida nos apresenta, é para o meu crescimento, é para o meu aprendizado, é para a minha transformação, é onde vem bater em cima do meu orgulho, para que eu aprenda. Então, é onde vem encaminhar um homem para o bem. E essa é a base para o momento de regeneração. É onde, através da fé, nós vamos desenvolver o sentimento do amor, do carinho, da fraternidade, uns com os outros, por todos nós. Porque não tem como amar a Deus sem amar o próximo, e amar o próximo sem amar a Deus. Não é assim? Então, esta é a fé que precisamos estar desenvolvendo. Aonde esses amigos do bem, encarnados ou desencarnados, influenciados os encarnados, às vezes, para nos ajudar. Porque às vezes a gente quer que... não, mas eu preciso de uma ajuda, que a Elizabeth Montenari manifeste aqui e me dê um conselho. Às vezes o Pedro Paulo vai chegar lá e vai falar assim, ô Rosiele, por que você não faz desse jeito? Mas o meu orgulho é tão grande que assim, é o Pedro Paulo, vou dar confiança para ele. Se fosse a Beth, às vezes é a Beth falando através da boca dele. São os espíritos amigos nos alertando para a melhoria. Levanta, abre a janela, vai ser útil. Olha, calma. Às vezes você não obteve essa promoção agora, mas aguarda o seu momento. E às vezes são esses conselhos, essa prática do bem, essa conexão com o outro, porque a caridade, ela se faz no bem com a conexão com o outro. Essa questão de dar um objeto, dar um mantimento, não é a caridade que o Cristo nos convoca, não. Isso aí é uma obrigação nossa. E que nos será dado em nossa conta.
Não tenhamos dúvida. Porque não há um pedaço de pão seco que cada um de nós venha doar que ele não seja revertido a nosso favor. Não tem. Não duvidem disso. Não sei se eu tenho tempo aqui. Eu quero ver se eu passo no final uma prece. Temos tempo? 7h30? Só para mim incluir uma coisa aqui. O nosso querido Jair Avelar, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo lá de Belo Horizonte, sempre esteve aqui no meio de nós, fazendo seus trabalhos. Hoje ele desencarnou com câncer. E ele contava uma história que essa história me marcou muito. Ele teve um contato lá em Belo Horizonte, acho que é Ceilândia ou Cinelândia, em Belo Horizonte, quem conhece lá, um bairro lá em Belo Horizonte. E lá existia um senhor, uma figura que se chamava Sr. João Pipoca. O Sr. João Pipoca era uma pessoa muito benquista, fundou o movimento espírita lá naquela localidade, um trabalhador da seara. E um momento muito pobre, muito difícil. E o Sr. João Pipoca, ele falece. Ninguém tinha dinheiro, junto o pessoal do movimento, né, para poder comprar um caixão para o Sr. João Pipoca ser enterrado. No dia do velório do Sr. João Pipoca, está lá o espírito e sai uma criança pequenininha, pega e joga uma florzinha em cima do caixão do Sr. João Pipoca. E aquilo chamou a atenção do grupo, né? À época o Sr. Honório Abreu era vivo ainda, e numa reunião mediúnica, o Sr. Honório, ficou aquela coisa assim, aquele ato chamou muita atenção. E aí, na reunião mediúnica, o Espírito se manifesta e fala que o Sr. João Pipoca, lá atrás, era um dos reis dos Hunos, que era um grupo que, quando ele chegava numa vila, ele devastava tudo, matava tudo. Matava mulheres, homens, matava tudo. E numa dessas oportunidades, o Sr. João Pipoca, lá atrás, numa reencarnação passada, pode ter devastado toda a vila, uma criança que havia sobrado no meio da grama, o Sr. João Pipoca, lá atrás, não como o Sr. João Pipoca, né, mas como o rei do Rio, baixa do seu cavalo, pega uma flor. E aí eles explicam por que disso. Por que ele recebe uma flor naquele momento? Olha a conexão da vida. Olha o que a vida nos traz. Não há um hiatozinho que vai se passar na nossa caminhada. Com todo o ato que nós praticarmos, ele vai contar a nosso favor. Que ele possam ser atos de amor, de bondade, onde desperte essa fé firme, forte, sem vacilar. Hoje, o nosso contexto é outro, nosso momento histórico é outro. Se estamos nos deixando enganar pela fé cega, não cabe mais. A informação está a todo momento para nós. Essa doutrina maravilhosa está aqui nessa casa, de portas abertas, todos os dias, nos oferecendo informação, conteúdo, para que nós possamos nos libertar do homem velho, daquele rei do mundo, como João Pipoca foi, e poder criar lá na Ceilândia uma comunidade, um trabalho de atendimento aos pobres através do movimento espírita. Então, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de findar agora. Nós trouxemos aqui uma prece de Jorge Elahá, não sei se vocês conhecem, nas redes sociais, né? Jorge Elahá, eu gosto muito de acompanhar. Ele tem tipo um pinga-fogo, onde ele tem algumas respostas curtas diante de algumas interrogações das pessoas que assim encaminham, e eu gosto muito das colocações dele. E teve essa prece que ele fala desse resgate da fé em nós. Então eu vou pedir, né, ao Pedro Paulo que coloque para nós, mas primeiro eu gostaria que vocês fechassem os olhos, se colocassem tranquilamente na cadeira, de forma cômoda, tranquila. Vamos fechar os nossos olhos. Não que o Espiritismo tenha algum ritual em relação a isso, é só para a gente desconectar com o externo e conectar com o nosso interno. E que através dessa oração, possamos buscar realmente essa fé, o
Jacó nos convoca. Temos andado tão distante da tua presença nas nossas vidas. Temos investido tanto na felicidade que o mundo possa nos oferecer, que acabamos nos esquecendo de ti. Nossos corações estão secos. E ainda que tenhamos alcançado o êxito da vida material, não conseguimos encontrar a felicidade que buscávamos. Não conseguimos sentir no fundo da nossa alma a alegria de viver. É como se tivéssemos um punhal cravado nos nossos corações, que nos impedisse de perceber a majestade da tua presença sobre as nossas vidas. Teu amor, tua misericórdia e a excelsitude de tuas leis encontram-se esquecidas na profundeza das nossas almas, porque desistimos de ti, Senhor. Porque decidimos nos apartar da tua presença nas nossas vidas, na ilusória certeza de que sozinhos conseguiríamos mais êxito. O mundo nos ofereceu alguns sorrisos, nos deu a oportunidade de alguns sucessos, mas todos passageiros, todos tão fugazes, porque não duravam muito tempo. E novamente nos sentíamos tristes e sozinhos, incompletos, insatisfeitos e vazios, como se nos faltasse um propósito para a vida. Foi por isso, Senhor, que nós te buscamos. Foi por nos sentirmos assim, tão dolorosamente amargurados, que nós procuramos pela tua presença nas nossas vidas, na expectativa de que tu acendas novamente no fundo das nossas almas a chama da fé, a certeza do teu amor dominando todas as coisas. Não deixa, ó Senhor, que as minhas decepções com o mundo que me circunda, que as minhas tristezas, que as minhas aparentes perdas e fracassos deem a minha sensação de que eu me encontro perdido e só. Nós te procuramos hoje, porque temos certeza do teu amor, certeza da tua presença nas nossas vidas. E por isso te rogamos que tu venhas, Senhor, acalentar as nossas almas padecentes, para que o momento que estamos sentindo agora, que ele não passe. Que essa sensação da tua presença nas nossas vidas, que esse sentimento que nos toma, que nos faz sentir a presença de quem nos ama, nos envolver e fortalecer, que isso não fuja de nós. Estamos tão cansados de sentir tristeza, que te rogamos hoje, não deixa mais que nos afastemos de ti. Oferece-nos a oportunidade para que através da vida em relação ao outro, nós possamos esquecer um pouco da nossa dor
e mergulharmos de maneira resoluta no propósito de te buscarmos através daqueles que precisam tanto ou mais do que nós. Afasta, assim, das nossas almas o sentimento egoísta de pensar que somente nós sofremos. Mas abre os nossos ouvidos para que consigamos perceber os clamores dos nossos irmãos que padecem, as dores e os soluços em torno de nós, mas sem perdermos a certeza de que tu comandas a vida. Não deixa com que o desespero daqueles que estão em minha volta também produzam em mim mais pânico, mas me acerena por dentro, através da certeza da imortalidade, da compreensão de que a morte não existe, para que eu consiga ter a força necessária para atravessar de maneira mais serena todas as dificuldades que a vida tem. Eu preciso de fé, Senhor. Eu preciso que tu preenchas a taça da minha fé, me fazendo perceber que a imortalidade existe. Por isso eu te rogo do fundo da minha alma, traz para mim as convicções de que a morte não existe. Mostra-me, revela-me, convence-me de que não sou apenas carne, para que a loucura do mundo, as angústias que vivo, não se derramem de mim na forma do desespero. Que o teu amor infinito, preenchendo o meu coração tão sedento de paz, ofereça enfim para minha alma a chance de sentir que não estou só. Rogo-te assim por fim, Senhor, que tu permitas que o meu espírito benfeitor possa estar comigo esta noite, possa estar comigo durante todo o dia, possa acordar comigo e estar mais presente nos meus pensamentos, para que eu me fortaleça e tome decisões melhores, para que as suas intuições se façam mais nítidas e a compreensão da imortalidade tome de vez o meu coração. E eu te sinta, Senhor, não somente como o Senhor de todas as coisas, mas como o Senhor da minha vida, a quem me curvo e rogo que me abençoe, que me proteja, que ilumine os meus melhores propósitos e que guarde o meu coração cansado sob a sua bênção. Então, um bom despertar da fé para todos.